Nesse segundo bloco de aula, nós vamos estudar agora um novo ente federativo. Como a gente já viu, já sabemos as particularidades envolvendo a União, o Distrito Federal e o Estado. Agora só nos falta saber o que nos reserva o ente municipal. De início, eu já saliento para vocês que é um capítulo específico delineado na Constituição relativo ao ente municipal, cujas disposições estão a partir do artigo 29 até o artigo 31. Então, todos vocês já sabem, esses artigos são de leitura obrigatória. Como já disse, todos os entes federativos, eles são dotados de autonomia. E, quanto ao município, isso não é diferente. Então, da mesma forma como a gente estudou os outros entes federativos, também vamos estudar os municípios a partir da percepção da sua autonomia sobre os 4 aspectos, né? E o primeiro deles diz respeito à auto-organização. A auto-organização, como nós sabemos, é a constituição desse ente federativo e a criação a partir de seu texto maior, que no caso do município é a lei orgânica. Essa lei orgânica irá dispor sobre todas as funções inerentes ao município e também sobre como se regulamentará todos os seus órgãos e toda a sua função, toda a sua estrutura de administração pública. Tudo está previsto, então, na lei orgânica. O artigo 29, e eu quero que vocês grifem especificamente, que o município ele rege-se pela lei orgânica. Deem bastante atenção a esse fato. Diferentemente da União e dos Estados-membros, aqui a gente tem uma nova figura, que é a lei orgânica. E a lei orgânica, ela tem um processo legislativo específico para a sua aprovação, que é o que dispõe o restante do artigo mencionado. Ou seja, a lei orgânica, ela deve ser votada em 2 turnos perante a Câmara Municipal, num interstício mínimo de 10 dias entre uma votação e outra, e mais, ela deve ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Além disso, toda a lei orgânica, ela deve guardar compatibilidade com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. E esse momento que a gente sabe que toda vez que há essa compatibilização, damos o nome do princípio da simetria. Ou seja, a lei orgânica tem que guardar simetria com a Constituição Federal e com a Constituição Estadual. Pode passar. Além da auto-organização, nós temos que lembrar de um segundo aspecto que diz respeito à autolegislação. Aqui, novamente, vamos nos recordar das nossas aulas sobre competências federativas legislativas, onde a gente viu que há um objeto principal sobre o qual o município deve legislar. Ou seja, o município tem que atender sempre, quando ele vai legislar, os interesses local, ou seja, as particularidades que envolvem aquele município. E igual eu disse para vocês, cada município, dependendo de onde ele se localiza, ele vai ter um interesse específico. Lembra-se dos rodízios de carro? Por exemplo, uma cidade grande como São Paulo tem uma preocupação com o trânsito e com a quantidade, de congestionamento que eles veem dia após dia. Então lá estabeleceu-se criar um rodízio de carros, através das placas par ou ímpar, para facilitar e descongestionar as vias públicas. Porém, dentro do município de Arcos, que é um município de pequeno porte, tal regra jamais poderia ser aplicada, porque não atende ao interesse local do município, que não conta com problemas de engarrafamento, por exemplo. Perceberam, então, como o interesse local ele pode variar de acordo com a localização e com as particularidades de cada município? Além disso, a gente viu também que os municípios eles podem suplementar a legislação federal e a legislação estadual naquilo que couber. E, por fim, a gente tem que lembrar que os municípios eles também podem legislar sobre direito tributário, principalmente
principalmente no que diz respeito à instituição, né, dos seus próprios impostos. Por exemplo, é plenamente possível, por exemplo, o município de Arcos instituir uma lei, né, regulamentando a forma como irá recolher o imposto, né, de IPTU, por exemplo. Como ele irá, né, proceder à base de cálculo, como ele irá arrecadar, todas essas particularidades, quem legisla é o município, de acordo com o seu interesse local. Por fim, trouxe a título de curiosidade a súmula vinculante número 38 do Supremo Tribunal Federal, que depois de diversos, né, debates jurídicos, se o município poderia ou não fixar determinado horário de funcionamento, estabeleceu-se como entendimento máximo jurisprudencial que sim, o município ele pode, de acordo com, né, a concretude, né, das suas relações comerciais, determinar o horário de funcionamento do seu comércio local, sem nenhum tipo de vedação, né, sem nenhum tipo de, por exemplo, ferir, vamos supor, ferir o princípio da livre concorrência. Nesse caso, entende-se que não há, então, violação ao princípio da livre concorrência. Porém, a única observação que o Supremo Tribunal fez quando deliberou a respeito dessa competência foi que, com relação aos horários de funcionamento de agências bancárias, o município ele não tem autonomia legislativa. Significa que apenas a União pode determinar o horário de funcionamento das agências bancárias em todo o território nacional. Então, há uma padronização do horário de funcionamento, especificamente dos bancos e instituições financeiras.